Você entendeu? Era por causa daqueles pecados que ficavam marcados durante o ano inteiro, ali na presença de Deus, representando os nossos pecados que sobem perante o céu. O Senhor Deus leva os pecados dizendo, aqui estão os pecados do povo que eu perdoei. E o Senhor Deus precisa eliminar aquela coisa. Diga que eu vou lhe fazer uma pergunta. Você acha que Jesus é o responsável pelos nossos pecados? Não. Jesus é o nosso advogado. Ele é o nosso Redentor, ele não é o responsável. Quem é o responsável pelos nossos pecados? É Satanás, é claro que é. Então, quem tem que receber os pecados depois de perdoados? Jesus perdoa, resolve o nosso problema, mas ele tem que devolver para quem é o dono. Quem é o dono do pecado? Você vai ter que receber a paga disso que você fez eles fazerem, disso que você originou, esse pecado que você originou. Você entende que sério é isso? Sacerdote, o segundo bode é Azazel. Seu imbecil, é para Azazel, não é Azazel. Olá galera do Apologética Defesa da Fé. Nosso irmão Francisco estava falando para ver como que vê a visão judaica com relação aos dois bodes. Eu gostaria de mostrar aí, ó, nesse vídeo, né? Veja aí o vídeo que é vídeo judaico, cara explicando. Que é o trabalho, um dos trabalhos que faziam o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, é dos Teaseirim. Os Teaseirim são os dois bodes, né? Essa é a tradução. Sim. Os dois bodes. E se procuravam dois bodes, e a Gemara já traz que tinham que ser dois bodes idênticos. Mesmo tamanho, a mesma cor, o mesmo aspecto, exatamente iguais. Exatamente iguais. E se... Então aí tá, né? Os dois bodes tinham que ser exatamente iguais, puros. Como aplicar isso a Satanás e também a Jesus? O adventista não foi Cristo que cancelou seus pecados na cruz, será o diabo. Ao ler Levítico, eles vão perceber que existe o bode expiatório e o bode emissário. Levítico vai falar sobre o sacrifício para poder pagar o preço do pecado, sacrifício expiatório. E ele vai dar a imagem, não imagem, mas pra gente hoje a imagem do bode emissário e do bode expiatório. O bode expiatório é aquele que morria, você matava o bode expiatório para simbolizar aquele que estava pagando pelo pecado. Se o salário do pecado é a morte, o bode expiatório precisava morrer. Então você matava um bode. Outro bode era o bode emissário, você colocava as mãos sobre ele e declarava sobre esse bode todos os pecados da humanidade, todos os pecados das pessoas lá da nação de Israel. Então isso era feito. Em Levítico as pessoas matavam um bode e outros eles colocavam a mão, confessavam os pecados e o bode saía andando lá para o final do deserto, como se simbolizasse os pecados sendo levados. E aí os adventistas vão ler isso e eles vão falar, tá vendo que imagem? O bode expiatório é Jesus, porque Jesus morre, o sangue de Jesus é derramado. E aí, para quem que sobra o bode emissário? Sobre quem que é que a gente vai colocar as mãos, declarar os nossos pecados e fazer com que eles sejam perdoados e sejam levados lá para fora? Sobre Satanás. O Azazel, como você vai ler em algumas versões da Bíblia deles, é o diabo. Você vai colocar sobre o diabo todos os seus pecados e o diabo vai levar a culpa dos seus pecados. Então, para os adventistas, aquele que leva a culpa do pecado não é Jesus Cristo. Jesus Cristo só morre para pagar o preço. Mas a culpa fica sobre Satanás. Então agradeça a Satanás por te livrar do inferno. No próprio escrito deles isso está dito: ao completar-se a obra da expiação no santuário celestial, na presença de Deus e dos anjos do céu e dos exércitos reunidos, serão postos sobre Satanás os pecados do povo de Deus. Vamos lá, gente. Não só a gente tem a imagem de um Jesus incompetente, que não conseguiu terminar o trabalho na cruz e precisou voltar em 1844, saindo de uma sala para outra, para poder então começar a julgar o pecado das pessoas, como ele também não consegue levar os pecados e precisa colocar sobre Satanás o pecado do povo de Deus. Satanás é responsável. E aí eu poderia nem falar sobre a Bíblia nesse ponto, porque é totalmente maluco pensar num negócio desse. Mas vamos lá, o que a Bíblia diz pra gente? Isaías 53, verso 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças.
Contudo, nós os consideramos castigado por Deus, por ele afligido e atingido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E não, esse versículo não está falando sobre Satanás. Isaías 53, mesmo capítulo, verso 12. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Ou seja, fica óbvio a imagem de Jesus na cruz intercedendo por aqueles que tinham julgado ele, por aqueles que tinham crucificado ele, e Jesus morrendo e pagando o preço, levando o pecado embora. Ele mesmo, o bode expiatório e o bode emissário. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 5:13. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todos os versos nos apontam para Cristo e não tem nada, mas nada de verdade na Bíblia que aponte a gente para um Satanás tomando a culpa do pecado, levando sobre ele. Não faz sentido, gente. E eu quero mesmo que os adventistas que estão assistindo esse vídeo e achem que a gente está interpretando de alguma forma errada, que tem algum outro argumento, porque a Bíblia ensina esse tipo de coisa, ou que a gente está falando de alguma coisa errada, mas mesmo a gente está colocando os textos da própria igreja falando sobre isso, que vocês venham no comentário, falem pra gente então quais são as bases, quais são os argumentos para esse tipo de coisa, se a igreja interpretou de forma equivocada, diz pra gente, pode comentar, a gente vai responder, a gente vai debater, mas você começa a perceber que o problema da igreja adventista não é o sábado. O que a gente tem de diferença com eles não é o sábado. O problema do sábado pra gente não seria problema nenhum, os caras guardarem e acharem que isso precisa ser guardado. Mas o problema vai muito além, os escritos de Ellen White, a expiação, como é que funciona, o juízo investigativo, todo esse tipo de coisa, gente, é muito perigoso, é muito danoso. E quando você chegar no meio da igreja, eles não vão te falar esse tipo de coisa. Eles vão parecer como uma igreja comum, que a única diferença de uma igreja evangélica para uma igreja adventista é que eles guardam o sábado e a igreja evangélica normalmente não guarda, esse tipo de coisa. Eles vão falar que essa é a única diferença. Só que quando você começa a aprender e estudar e ouvir as pregações e procurar estudar mesmo a teologia adventista, você vai perceber que tem coisa danosa, que tem coisa perigosa, que tem coisa que não tem nada a ver com o que está escrito nas escrituras. Antes de achar que o problema é só o sábado, ouve tudo isso que a gente falou, ouve todos esses problemas e percebe que o problema vai muito mais a fundo.